Quantos exercícios preciso fazer em um treino para maximizar os meus resultados? Hoje eu tô aqui com o Johnny, bora. E essa é uma dúvida bastante frequente, né? Quantos exercícios eu tenho que fazer durante uma sessão de treino e quantos exercícios eu preciso fazer para um determinado grupamento, exemplo, para o peitoral, para o glúteo, para os adutores, para as costas, para o bíceps, enfim. Quantos exercícios eu preciso fazer por grupamento, né, para cada grupo muscular, e quantos exercícios eu preciso fazer num dia total de treino, porque existem várias formas de eu dividir o meu treino. Mas enfim, a gente vai se aprofundar, né, nesse tema aos pouquinhos aqui durante a nossa aula. Então, qual é a maneira que normalmente a gente vê as pessoas fazendo nas academias, Johnny? Cara, em primeiro lugar, uma completa desorganização do treino. A pessoa escolhe ali no dia, hoje eu vou treinar peitoral, e faz o máximo de exercício, passa por todas as máquinas e possibilidades para treinar peitoral. No dia seguinte, leg day, faz tudo de perna, de forma aleatória e nenhum planejamento dentro de um contexto. Essa é uma das coisas mais comuns que eu vejo, falta de planejamento, beleza? Então, não se organizar de forma a fazer minimamente os mesmos exercícios ao longo de 2, 3, 4, 5 semanas para que você possa ver a progressão. E número 2, fazer tudo num dia só. Que é, cara, hoje eu vou treinar peito, então eu vou fazer tudo de peito. Amanhã eu vou treinar bíceps, então eu vou fazer tudo de bíceps. Amanhã eu vou treinar coxa, então eu vou fazer tudo de coxa e assim por diante. Então, essa é uma das coisas mais comuns que a gente vê. Não que isso seja completamente errado, essa é uma opção, beleza? Não vou aqui desmerecer, essa é uma forma de treinar e teoricamente muito realizada. Eu digo teoricamente porque a literatura científica não aponta isso, tá? Todo mundo fala, esse é o jeito bodybuilding de fazer, mas, cara, a maior parte dos bodybuilders, quando a gente vai fazer análises científicas e pergunta para eles quantas vezes por semana eles treinam um determinado grupamento, a maior parte deles responde 2 vezes, pelo menos. Então, repara aqui, né, existe o senso comum e existe o que a gente tem de dados científicos e nem sempre eles batem. Então, de cara, eu digo para você que isso não é um problema. A gente tem estudos mostrando que você pode fazer isso. Mas o que a gente quer mostrar é que para você fazer a sua escolha, talvez você precise ter um conhecimento que vem antes disso, que é você saber o que você vai fazer ao longo de uma semana. E a gente chama isso de volume semanal e é uma das coisas mais importantes para a gente poder responder para você quantos exercícios você vai fazer numa sessão e quantos exercícios você vai fazer por grupamento, né, Johnny? É isso aí. A literatura científica vem há muito tempo tentando responder essas perguntas. Então, diversos estudos vêm sendo publicados a respeito do volume semanal, ou seja, tudo que eu vou fazer numa semana para determinado grupamento e como a gente pode, de repente, dividir isso em cada dia de treino. Ó, repara, mais importante do que você saber o que você fez em um dia de treino é você ter consciência, noção e monitorar o que você faz ao longo de uma semana. Então, para poder responder para você quantos exercícios você tem que fazer num treino e quantos exercícios para um grupamento você tem que fazer num treino, eu preciso saber o que você vai fazer ao longo da semana. Então, se você treina 3 vezes, pode ser de um jeito. Se você treina 4, de outro. Se você treina 6, de outro. Então, a frequência semanal vai impactar na escolha que a gente tem. E também a frequência semanal vai impactar na quantidade de volume que você consegue fazer durante uma semana. Porque se você treina 5 vezes por semana, talvez você consiga fazer mais exercícios ao longo de uma semana inteira do que se você treina 2 ou 3. Então repara aqui, para responder esse questionamento, a gente precisa entender o que vem antes, a gente precisa entender as bases. E o que o Johnny estava mostrando é que sim, o que acontece ao longo de uma semana é relevante, beleza? E é isso que a gente vai contabilizar. Então quando a gente usar o termo volume aqui, a gente está se preocupando muito com o volume que acontece para cada grupo, num dia de treino, mas também para o que acontece ao longo de uma semana. Até para responder isso, eu preciso entender qual é o nível de treinamento do cliente. Então, para uma pessoa avançada, talvez eu precise de um volume um pouco maior para que essa pessoa tenha resultado. Para um iniciante, só um pouquinho basta. A gente tem estudos mostrando que, cara, fazer 3, 4, 5 séries por semana para um grupamento já são suficientes para um iniciante. Mas para um avançado, talvez ele precise fazer pelo menos 12. Então, o nível de treinamento importa, esse é o primeiro questionamento que a gente precisa fazer. Que tipo de pessoa a gente está falando? Um iniciante, um intermediário, um avançado? Alguém que já treina 5, 10 anos e com cargas boas, com bons movimentos, ou uma pessoa que está começando, não se dedica tanto, enfim, até já treina há algum tempo, mas sem tanto afinco. Tudo isso influencia. Então, aspectos para a gente considerar, né, que são fundamentais. Primeiro, o nível de treinamento da pessoa, iniciante, intermediário, avançado. Quantas vezes por semana essa pessoa vai treinar? E um terceiro aspecto fundamental é quanto
tempo disponível você tem. Porque, cara, eu tenho 30 minutos por dia de treino. É óbvio que eu vou ter menos tempo para realizar o treino. Tenho 1 hora, tenho 1 hora e meia. Consigo fazer um treino de 2 horas. Será que você vai render 2 horas de treino? Né, eu quero discutir bastante isso. Enquanto isso, vou deixar o Johnny falar mais um pouquinho aí, que ele tem muita coisa para falar. O Rafa já trouxe aspectos muito importantes que nós temos que considerar quando a gente vai decidir quantos exercícios a gente vai fazer por dia. Pensando no nosso caso do Lund Online, que é nossa vertente de trabalho, cara, nós temos alunos que treinam de 6 vezes na semana a 2 vezes na semana. Então a gente precisa ter a noção exata de como a gente vai planejar esse volume semanal. Então, um exemplo básico. Um aluno que treina 6 vezes na semana, ele vai fazer ele, em média, de 6 exercícios por dia. Não é por grupamento, é 6 exercícios totais. Por quê? Porque a gente tem bastante tempo para poder dividir o volume semanal por grupamento dentro de 6 dias. Porém, o aluno que treina apenas 2 vezes na semana, aí a gente já tem um cenário mais complicado, porque ele tem um espaço muito curto para fazer um volume adequado. Então, normalmente, a gente anda aí na casa de 8 exercícios aproximadamente para quem treina 2 vezes na semana. A gente estabelece isso, assim, com base um pouco na nossa experiência prévia e com base também no nível de treinamento do cliente. Por exemplo, pessoas iniciantes que acabam não pegando tanto peso, que acabam não precisando de tanto tempo de recuperação, elas conseguem fazer mais exercícios num programa. Aqui como personal, por exemplo, às vezes eu consigo colocar até 10 exercícios no programa de um iniciante, mas o meu treino, do Rafa, que treina há bastante tempo, com intensidade alta, preciso descansar depois de uma série pesada, eu acabo conseguindo fazer 5 a 6 exercícios num dia de treino só, considerando aproximadamente 1 hora. Então, normalmente uma pessoa que treina menos vezes na semana, a gente acaba tendo que colocar uma maior quantidade de exercícios e frequentemente também é uma pessoa não tão treinada. Então preciso considerar isso tudo, mas em média a gente tende a colocar num programa de treino em torno de 6 a 8 exercícios. Às vezes 5, às vezes 9 ou 10, mas de 6 a 8 exercícios é algo razoável para você conseguir fazer dentro de 1 hora de treino. E 1 hora de treino é aquilo que a gente também tem de experiência, mostrando que dificilmente a pessoa vai conseguir render muito mais do que isso. Ah, Rafa, mas eu treino 1 hora e meia, 2 horas e rendo super bem, beleza. Né? Entendo que existem pessoas que conseguem, não existe nenhum problema nisso, mas na nossa prática, para os clientes que a gente atende, em média, treinos de 50 minutos a 1 hora são o que eles conseguem fazer com um bom padrão dentro da disponibilidade de tempo que eles têm para não interferir em toda a rotina de trabalho, cuidar dos filhos e tal. Mamãe, a gente atende muita gente que não é jovem, que tem muitas atribuições, além de trabalho, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, tem que fazer acontecer, então para esse perfil, treinos muito longos também nem batem. Então, considerando mais ou menos uma sessão de treino de 1 hora, teoricamente você conseguiria fazer em torno de 6 a 8 exercícios. Se você treina 2 vezes por semana, você conseguiria fazer de 6 a 8 exercícios 2 vezes por semana, que daria 6 de 12 exercícios a 16 exercícios. Se você treina 5, olha como é que você já aumenta muito a quantidade de exercícios que você consegue fazer. Então aqui eu tô falando em número de exercícios, partindo do princípio que a gente faz em média 3 séries para cada exercício, beleza? Pode ser que tenha 4, pode ser que tenha 2, enfim, mas tô falando sempre de médias, porque vai ser muito difícil a gente direcionar. No nosso programa de treinamento, a gente entende o contexto do meu aluno. Então ele responde um longo questionário, a gente entende qual o nível de treinamento dele, quantas vezes por semana ele tem disponível, qual o foco ele quer dar, quero dar foco em glúteo, quero dar foco em bíceps, quero dar foco em peito. Então a gente estabelece o programa sempre de forma individual. Mas aqui no vídeo eu tô tentando ser um pouco mais geral para que vocês possam entender as bases. Então, definido que preciso saber quantas vezes por semana eu preciso treinar e preciso saber quantas vezes por semana você tem disponibilidade de treinar e quanto tempo disponível você tem para treinar, que eu preciso conectar isso com o seu nível de treinamento, agora a gente começa a brincar. Mas vamos partir, né? Vamos fazer aquilo que a gente tem de mais básico. Vamos tentar dar uma geral para todo mundo que tá aqui, né? Então, de maneira geral, a gente gostaria que os nossos clientes fizessem pelo menos de 12 a 20 séries por grupamento que ele quer dar ênfase. Talvez não dê para fazer isso em todos os grupamentos, né? Se você vai fazer isso em bíceps, tríceps, ombro, peito, costas, quadríceps, posterior, glúteo, adutor, né? Você não vai conseguir calcular isso. Além disso, existem exercícios, como por exemplo um supino, que trabalha muito bem peito, ombro e tríceps. Um agachamento trabalha muito bem quadríceps e glúteo, né, e adutores. Então existem vários exercícios que têm um trabalho efetivo e geram hipertrofia para vários grupamentos de uma vez, né, diferentes exercícios isolados de tríceps, de bíceps, né, uma cadeira adutora, abdutora, que são mais isolados e só trabalham um determinado grupamento. Então, dentro das nossas prescrições, a gente prioriza exercícios multiarticulares e quanto maior a frequência semanal de treino, maior a quantidade de possibilidade
quantidade de exercícios isolados a gente vai colocar, isso se houver necessidade, considerando o contexto do cliente. Mas de maneira geral, vamos lá, vamos tentar simplificar. 12 a 20 séries por semana. Rafa, não entendi. Normalmente a gente gostaria de dar pelo menos 2 estímulos, em alguns casos até 3, mas 2 a 3 estímulos por semana para um grupamento. Significa que eu não posso dar só um estímulo por semana? Não, você pode. Mas a nossa prática tem mostrado que se você vai fazer 4, 5, 6 exercícios para um mesmo grupamento em um dia de treino, os últimos exercícios você nem está conseguindo desempenhar tão bem. E aí você está perdendo a possibilidade de realizar bem aquele exercício com um volume adequado, com um número de séries, repetições e carga adequada. Então a gente prefere dividir. A literatura já mostrou que, teoricamente, não há grande diferença, mas na nossa prática, a gente vê uma diferença enorme em parcelar o volume total que a gente quer fazer ao longo da semana em pelo menos 2 treinos. Então seria algo entre fazer mais ou menos 2 a 3 exercícios em torno de 3 séries cada um para os grupamentos que eu quero dar ênfase. É isso, Johnny? Exatamente, perfeito. Assim, tentando fazer um grande resumo ali para ficar fácil para quem tá assistindo. O que o Rafa falou é basicamente o seguinte: se você treina 6 vezes na semana, ou seja, tem um grande espaço ali para encaixar volume, vale a pena de repente você investir em exercícios isolados. Agora, se você tem uma semana mais corrida e treina de 2 a 3 vezes, vale a pena você investir em exercícios multiarticulares que eles já vão dar conta de mais músculos. Além disso, a gente precisa considerar outras questões, como o cardio também. O grande perfil dos nossos clientes, eles gostam de fazer cardio, normalmente encaixa com o treino de força. Então a gente precisa também pensar nisso. Porque se você quer fazer cardio junto, antes ou depois, ou entre as séries de força, a gente também vai considerar e vai afirmar a importância de exercícios multiarticulares ali naquele contexto, porque o tempo vai diminuir para a parte de força. Boa, a gente atende muita gente que quer emagrecer, reduzir gordura e tal. E não que o cardio seja fundamental, mas a gente sabe que ele tem um papel importante, não só para a saúde, mas também para ajudar, né, no aumento do gasto energético, e o treino de força iria favorecer, né, principalmente a massa muscular e, sobretudo, adaptações importantes para a manutenção do peso perdido. Então, se eu tiver que fazer cardio dentro de uma sessão, eu ainda preciso reduzir um pouco o volume de exercícios que eu vou fazer nessa sessão. Então, bem lembrado, Johnny, tudo isso precisa ser muito bem mensurado. Por isso que na nossa forma de trabalho, a gente gosta da ideia de prescrever individual. Existem muitos programas de treinamento que são genéricos. Faça isso daqui para ter X resultado. Mas as pessoas nunca têm o mesmo resultado e eu preciso entender as necessidades, objetivos e preferências de cada aluno para conseguir fazer isso de forma adequada. Então, se eu tiver que colocar cardio num treino, muito provavelmente eu vou acabar tendo que diminuir um pouquinho a quantidade de exercícios nesse treino. Então, repara aqui, né? Dentro da nossa maneira de pensar, estabelecer e organizar o treino dessa forma seria a melhor maneira de você ter resultado. Mas vamos lá, o nosso objetivo é responder a pergunta: Rafa, mas quantos exercícios por grupamento e por sessão? Por sessão a gente já falou, em média de 6 a 8. Mais do que isso, seu treino vai com certeza passar de 1 hora e talvez os últimos exercícios você nem consiga desempenhar bem. Então isso a gente já respondeu. Segunda questão, quantos exercícios por grupamento? Se o seu objetivo é maximizar as respostas de um determinado grupamento, eu sugiro que você treine esse grupamento pelo menos 2 vezes na semana e que você tenha de 2 a 3 exercícios em 2 a 4, 5 séries por exercício. E com isso, você vai chegar naquele volume que a gente acabou de dizer, que você vai conseguir fazer em torno de 12 a 20 séries. Mas, de novo, se você treina só 3 vezes por semana, você vai acabar tendo que tirar volume de outros grupamentos. Então, dentro da nossa programação, a gente também pensa em determinados momentos. Então, tem momentos no meu treino que eu aumento o volume de bíceps. Tem momentos que eu diminuo o volume de bíceps para que eu possa aumentar o volume de outras áreas. Então, ao longo do tempo, você vai perceber que você, assim como eu, vai ter mudanças no que você quer dar ênfase. Não, agora eu quero dar ênfase em determinada região, estou precisando disso. Ou agora eu quero correr, então preciso fazer um treino mais focado para corrida. Então, repara que, na prática, o que a gente vê é que é muito difícil dizer que você vai fazer isso um ano inteiro e você vai chegar lá, porque a gente vai mudando um pouquinho o que a gente quer, o que a gente espera, os nossos 3 pilares principais na prescrição, né? Qual é o nosso objetivo, qual é a nossa preferência e quais são as nossas necessidades.
ao longo de um ano, é comum que, às vezes, por motivos adversos, nada a ver com treino, mas você sinta uma dor no cotovelo, sinta uma dor no ombro, e a gente precisa administrar isso. Então esse aqui é o grande segredo do Lund Online, é tentar entender as necessidades, as particularidades de cada indivíduo, para que a gente possa prescrever de forma assertiva, considerando objetivo, necessidade e preferência. Então esse aqui é o nosso grande segredo, mas sem deixar de responder a pergunta, 6 a 8 exercícios por sessão, 2 a 3 exercícios para o mesmo grupamento, feitos pelo menos 2 vezes por semana, para que ao longo de uma semana você tenha lá pelo menos de 12 a 20 séries para aquele grupamento que você quer dar ênfase, beleza? Quanto mais vezes por semana você treina, maior a possibilidade de você estimular os músculos. Quanto menos vezes, menor a possibilidade. Mas eu não quero correr o risco de uma pessoa iniciante estar assistindo esse vídeo e falar assim, ah, Rafa, então eu vou treinar 6 vezes por semana que eu quero ter muito resultado. Calma, você não precisa disso. Esse é um erro bastante comum que a gente cita até em outros vídeos que eu chamo de too much too soon, que é a pessoa quer começar e já quer fazendo muito. Eu falei logo no início do vídeo, uma pessoa que está começando com 3, 5 séries por semana já consegue ter resultado. Então não cai no erro de achar que quanto mais, melhor. Pessoas iniciantes não precisam nem chegar nesse volume, talvez 5 a 10 séries já sejam suficientes por semana, e à medida que a gente vai progredindo no treino, vai evoluindo no treino, a gente vai aumentando o volume até esse valor, que tende a ser algo parecido com um teto. A literatura não é clara sobre qual é o máximo que você pode fazer, a gente sabe que quanto mais melhor até certo ponto, né? Ela é bastante complexa em relação a isso, não pretendo me aprofundar nisso porque isso seria muito científico, mas de maneira geral tenha em mente que esse é um valor bem razoável, entre 12 a 20 séries, para alguns grupamentos às vezes a gente até passa, para algumas pessoas mais treinadas e tal, chega a 25, às vezes até 30 para determinados grupamentos, mas o mais importante é entender a base. Começa com 10, 12, 15, chega até 20 e vai percebendo se você é capaz de recuperar desse volume, porque o pessoal às vezes vai adicionando e não consegue manter. A base principal de uma prescrição é a adesão. Não adianta nada o programa ficar lindo no papel e ser impossível de ser realizado. Então o que a gente quer é conectar, né, o objetivo, as necessidades e as preferências para que a gente consiga elaborar um programa que fique tão bonito no papel quanto o que você é capaz de realizar. É isso. E assim, se você, mesmo assistindo o vídeo, ficou com dúvida, a gente vai deixar um link aqui embaixo que pode solucionar esses seus problemas aí. Então, entra nele, dá uma lida com calma, qualquer coisa pode mandar mensagem pra gente, a gente vai estar deixando a rede social aí no final do vídeo. Então, nosso objetivo aqui é poder ajudar você a alcançar os seus resultados com base na ciência e nas suas preferências. Boa, excelente, Johnny. Então, antes da gente fechar o vídeo, fala tuas redes aí pra galera. O meu Instagram é johnnycoelho_. Se puder colocar aqui na edição, acho que vai ser mais fácil, porque o meu nome, minha mãe foi criativa. Eu sou o @RafaLund, né? O Instagram do nosso programa de treinamento é @lund.online. Então, quem quiser saber mais, se inscreve, deixa suas dúvidas aqui, vai ser um prazer poder responder, né? Se conectar mais com vocês. E para quem quiser, obviamente, a nossa ajuda na hora de elaborar um programa de treinamento, ao invés de ficar batendo cabeça e tentando um monte de coisa diferente, né? Vai ter um link também para você conhecer o nosso programa e se inscrever, e vai ser um prazer ter vocês junto com a gente. Se inscreve no canal, comenta, envia para os amigos, aquelas coisas todas que a gente nunca pode esquecer de falar num vídeo, você já sabe. E a dica é seguir a página do Lund Online no Instagram, porque tá vindo novidade aí. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Valeu, Johnny. Obrigado.